terra e ele não errou. Muitas das vezes eu parei para pensar, quando me converti e comecei a entender mais sobre o Evangelho, sobre que talvez eu tivesse nascido no tempo errado. Por que eu pensei isso? Porque Deus levantava pessoas para falar para mim dos projetos dele para a minha vida. E eu ficava pensando, cara, mas se eu tivesse nascido para ouvir a mensagem de Billy Graham, talvez eu tivesse sido mais edificado, talvez eu pudesse ter sido mais fortalecido, talvez eu pudesse hoje estar melhor do que eu estou. Ou então, se eu tivesse visto Paulo, que é um cara que eu me inspiro muito, um dos maiores missionários que o cristianismo já teve, talvez eu tivesse melhor, talvez eu tivesse me inspirado mais. Só que quando eu penso isso, nas entrelinhas eu estou dizendo que Deus errou. Só que Deus não errou, Deus me colocou exatamente no tempo que Ele quer me usar. Então eu não posso colocar Deus, Jesus, numa caixinha e achar que Deus só pode agir da forma que eu imagino, não. Deus age da forma que Ele quer. E essa mensagem de hoje são personagens para mostrar para a gente que apesar das limitações que a gente imagina, Deus quer nos usar. Amados, hoje muito se fala em complexo de inferioridade. Eu digo que hoje se fala não fazendo referência que antes não tinha. Tinha, só que hoje está muito em moda, digamos assim, muita gente se fala dessa questão. Mas, pregador, então eu não posso ser usado, porque aquilo que Deus colocou na minha vida, aquilo que Deus usou alguém para falar que Ele quer me usar, é maior do que a minha vida. Porque eu olho para mim, eu vejo minhas limitações, eu olho para mim, eu vejo minhas falhas. E quem está falando aqui é uma pessoa que há 3 anos atrás, 4 anos atrás, estava desviado. 4 anos atrás, o papai sofria quando me convidava para vir para um culto, e eu falava que não, inventava desculpa. Eu costumo dizer que eu devo um joelho novo para a tia Michele, para o tio Ari, para o papai, por tanto que eles oraram por mim. Mas Deus me alcançou por intermédio de uma live. Então, eu sei o quanto isso é importante. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, antes tocou em mim. É por isso que essa mensagem ela é simples, mas ela é muito importante para mim e eu creio que vai edificar vocês também. Falando de complexo de inferioridade, pregador, a Bíblia fala sobre isso? Fala. Vamos para o livro de Juízes, capítulo 6. Todo vem falar sobre a história de um homem chamado Gideão. Mas eu venho me ater no versículo 15. Quando o anjo vem falar com Gideão, que estava malhando trigo, aonde era para ser coisado as uvas lá, porque ele estava com medo dos midianitas. E o anjo do Senhor vem falar com ele. E o que eu acho mais interessante é que um homem que está com um monte de medo, vem o anjo do Senhor e diz o seguinte: vai na tua força. Que força que um homem desse tem, pelo amor de Deus? Só que a força dele não está no braço dele, a força dele está no Senhor. A força dele está em confiar naquele que tem poder sobre todas as coisas. Só que não para por aí. Gideão, assim como eu, como você, ele começa a colocar empecilhos. Ele começa a se enxergar perante aquilo que o anjo fala para ele, e ele fala que eu não dou conta não. Ele fala o seguinte: a minha família é a mais pobre em Manassés, menor da casa de meu pai eu sou. Nisso, muitas das vezes a gente se pega pensando que um fator que impede Deus usar a gente é porque a gente não tem recursos financeiros. Só que Deus é o provedor. Quando Deus te chama, Ele é o Deus que te capacita, que te dá recursos financeiros, Ele só precisa que você esteja disposto. Você vai ver ao longo dessa mensagem que personagens que se deixaram ser usados por Deus tiveram grande importância na obra do Senhor Jesus. Mesmo ele sendo o menor da casa do pai dele, Deus queria usar ele. Da mesma forma como você pode olhar, vamos supor, o Mateus olha para a casa dele e fala: cara, o meu pai é o presbítero Ari, é um grande pregador fervoroso, pentecostal. Quem eu sou? Cara, você é quem Deus quer usar na sua geração. Você é quem Deus quer usar na sua escola. Seu pai não tem o acesso que você tem lá no CETEM. Seu pai não tem a roda de amigos que você tem, porque Deus quer te usar lá. Deus quer usar você aonde Ele te colocou. Ainda falando sobre ser o menor da casa do pai, temos o exemplo de Davi. Davi tem uma série de coisas interessantes sobre a vida de Davi, mas o que eu acho mais interessante é que Davi, quando, lá em 1 Samuel, capítulo 16, Deus levanta Samuel para ungir Davi.
Só que ele não sabia que era Davi. Ele chega na casa de Jessé, está todo mundo reunido lá, menos Davi. Por quê? Porque o pai de Davi se esqueceu dele. Então, ele chega lá, ele vê aquele homem todo bombadão lá, fala, Senhor, é esse aqui. E Deus fala, não é esse aqui não. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o estético, eu vejo o coração. E assim vai passando de um por um dos filhos de Jessé, até que Samuel chega e fala, ei, acabaram os teus mancebos? Acabaram teus filhos? E aí ele lembra, fala, não, tem um que está lá no campo, e aí ele manda chamar Davi. Amados, talvez você não tenha entendido até agora o que eu falei, mas eu vou explicar para você. Davi, ele tinha sido esquecido pelo pai dele. Davi não era a primeira opção para Jessé, Davi não era a primeira opção nem para Samuel, mas Davi sempre foi a primeira opção para Deus. Sabe por quê? Porque o pai dele tinha esquecido dele, mas enquanto o pai dele tinha esquecido dele, ele estava honrando. Aí a gente vai lá para o livro de Efésios, capítulo 6, os 4 primeiros versículos vêm dizer, obedece o teu pai e a tua mãe, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, para que teus dias sejam prolongados na terra e tudo te vá bem. Davi estava honrando o pai dele e foi honrado por Deus. Quando a gente fala de Davi, fica claro que ainda que a família te rejeite, Deus quer te usar. Davi não era vistoso, Davi não era um cara bonito, um cara presença, ele era pequenininho, mas Deus tinha um propósito na vida dele. Como a gente falou de Samuel, vamos também falar um pouco da história de Samuel para lembrar para os irmãos. Logicamente, todo mundo conhece a história de Samuel, mas eu queria até um ponto aqui que faz bastante sentido para mim. Em 1 Samuel, capítulo 3, vem falar sobre a história dele, né? A questão de Deus falando com ele. E a gente vê que Samuel, ele era um cara diferente. Samuel tinha tudo para usar como desculpa, em principal, os filhos de Eli. Quantos de nós hoje, se vermos alguém que é tido como referência dentro da igreja, fazendo alguma coisa errada, a gente vai usar como desculpa para também fazer uma coisa errada. Só que Samuel não foi assim. Samuel via os filhos de Eli fazendo aquilo que não agradava a Deus, mas ele se propôs a ser diferente para fazer a diferença. Quando a gente coloca no nosso coração o desejo de ser diferente em meio a essa geração, Deus vai nos usar para fazer a diferença em meio a esse povo. Foi citado aqui, e é muito fácil da gente ver hoje, uma geração perversa aí fora, uma geração que hoje, sexta-feira, como o mundo diz, sextou, né? Uma geração indo para os bares, casas de prostituição, indo para as praças, usar drogas, fazendo coisas horríveis. Mas existe sim uma geração, e eu louvo a Deus por essa geração que está hoje aqui, na casa do Senhor, numa sexta-feira à noite, para aprender mais sobre a palavra dele, ser edificado por Deus. Amados, a história de Samuel é bastante interessante, porque tinha um sacerdote e tinha um garoto. Se eu não for falar que a gente está dizendo de Samuel, e eu for perguntar para você, das opções, olha, tem um sacerdote, tem um garoto, Deus quer falar com o povo ali, ele vai falar com quem? Talvez todos nós digamos que com o sacerdote, mas Deus escolheu falar com o garoto. O que eu tiro dessa história é que Deus quer usar a nova geração. Certamente que existe aqui atrás de mim, na minha retaguarda, uma geração de homens que são muito usados por Deus, é bem verdade. Existem umas mulheres virtuosas que são muito usadas por Deus, é verdade. Mas Deus quer usar vocês. Deus quer usar as crianças. Foi falado aqui sobre o batismo no Espírito Santo para as crianças. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus tem mistério com as crianças. Deus quer um coração disposto a ser usado por Ele para fazer a diferença. Amados, se você ainda não se identificou com Jeremias, Gideão, Davi, Samuel, talvez você se identifique com Pedro. Quantos de nós já não fomos cristãos igual Pedro? Que num culto de domingo, está aqui igual Pedro em Lucas capítulo 22, versículo 33, dizendo, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, pela prisão ou pela morte. E aí anda mais um pouquinho, ele nega Jesus por 3 vezes. Eu venho fazer uma pergunta, um questionamento, não responda para mim, responda para você mesmo. Quantas das vezes
a gente não tem negado Jesus na nossa escola? Quantas das vezes a gente não tem negado Jesus no nosso trabalho? Quantas das vezes a gente não tem negado Jesus na nossa faculdade? Isso é, as pessoas nem sabem que a gente é crente, mas a gente foi chamado para ser sal da terra, luz do mundo. Mas a gente se esconde na igreja, quer dizer, a gente se esconde na escola. Ninguém pode saber que a gente é crente porque vão olhar a gente torto, vão achar que a gente é careta, cafona, e a gente quer se enturmar com o pessoal, né? Muitas das vezes chama palavrão, mas não fala de Deus. A gente tem uma oportunidade muito grande de ser luz. Ah, Andrei, mas na minha escola, todo mundo lá, só Jesus na causa. Meus amados, um palito de fósforo num lugar muito escuro faz uma diferença absurda. A gente precisa ser diferente no meio dessa geração. A gente precisa alcançar almas para Cristo. A gente precisa ser o sal da terra. Porque se o sal não tiver sabor, ou se ele for insípido, para que serve se não para ser jogado no chão e ser pisoteado? É o que a palavra de Deus diz. Mas Pedro, depois de negar Jesus por 3 vezes, o Evangelho de João, no capítulo 21, vem dizer que por 3 vezes Pedro ama Jesus, lá na beira da praia. E ele vem dizer que ama Jesus, como todos nós conhecemos. E eu venho te convidar, se você, assim como eu, já negou Jesus em alguma vez na sua vida, venha amar Jesus. Ah, André, eu vou orar, eu vou dizer, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, e está tudo certo? Pode ser. Mas o próprio Jesus, quando estava vivo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, disse as seguintes palavras: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amados, será que Deus, Jesus, se manifestou para Pedro? Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 14. Depois do dia de Pentecostes, todo aquele rebuliço acontecendo na congregação, o pessoal que estava fora não entendia nada do que estava acontecendo, começou a se questionar se eles estavam embriagados. Sai Pedro, o mesmo que negou Jesus, o mesmo que tirou a espada e cortou a orelha do soldado, esse mesmo Pedro, só que agora, depois de amar Jesus, cheio do Espírito Santo, ele faz a sua primeira pregação e converte aproximadamente 3.000 homens. É isso que Deus quer fazer com a gente. Quando a gente parar de negar Jesus no nosso ambiente de trabalho, quando a gente parar de negar Jesus no nosso ambiente escolar, quando a gente parar de negar Jesus fora da igreja e começar a praticar, mostrar que ama Jesus de fato, guardando as palavras dele e honrando cada mandamento, é isso que Deus quer usar a gente para fazer, salvar almas. Falando do livro de Atos, não tem como não trazer alusão um homem chamado Paulo, um homem que perseguia o povo de Deus, consentiu na morte de Estevão, mas teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo em Atos 9. Esse homem, muitas das vezes, somos nós. Eu, quando estava desviado, não corria atrás dos outros para matar, logicamente, mas eu perseguia os crentes da seguinte forma: eu falava mal. Muitas das vezes, aquilo que é mais difícil é a gente refrear a nossa língua. A gente fala mal, muitas das vezes a gente está aqui, em comunhão com cada um, mas quando sai a gente fala mal do irmão, fala mal do pastor, fala mal da irmã do círculo de oração. Isso é perseguir os crentes. Mas eu tenho algo para te falar nessa noite, que quando Paulo teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, ele descobriu uma coisa, que quem persegue os crentes, persegue o próprio Jesus. Jesus chega com ele e fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nisso eu aprendo que quando eu estava lá fora e falava mal dos crentes, eu estava falando mal do próprio Senhor. Nisso eu aprendo que quando a gente rejeita o irmãozinho, a gente está rejeitando o próprio Deus. Nisso eu aprendo que perseguir a igreja não é só fazer igual Paulo, consentir na morte de alguém, apedrejar, prender, matar, não. Quando a gente escarnece da igreja, a gente também se encontra nessa situação. Mas Paulo, pela misericórdia de Deus, teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E o livro de Atos, no capítulo 9, vem retratar isso daí. E Deus levanta um homem chamado Ananias para ir orar por ele. Esse homem também é muito interessante a análise dele, porque
quando Deus fala, Ananias, prontamente ele diz, eis-me aqui, Senhor. E aí Deus começa a falar para ele o que ele queria. Fala assim, olha, tu vai em Damasco, na rua que se chama direita, procura pela casa de um homem chamado Judas, e lá vai ter Saulo. E aí ele olha assim e fala, Senhor, muito eu tenho ouvido falar de Saulo. E aí começa ele não querer ir, e Deus tendo que explicar, e aí Deus fala para ele o seguinte, fala, olha, vai porque este para mim é um vaso escolhido. Muito ele vai sofrer perseguição por amor do meu nome. E aí Ananias vai. Uma lição que eu tiro daqui para a gente, é que não precisa fazer sentido, a gente só precisa fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes Deus pede para você falar dele, para aquele coleguinha de classe, e aí você olha, você fala, não, ele não vai dar crédito. Se eu falar de Jesus para ele, é arriscado até ele brigar comigo. Mas você não sabe o que Deus já fez no coração dele. Por isso vá, fale. Muitas das vezes a gente quer, assim como Jonas, escolher quem merece receber o evangelho e quem não merece. Mas, assim como Jonas, a gente precisa aprender que todo mundo merece conhecer o evangelho. Quem somos nós para poder julgar quem entra ou quem fica fora do céu? Então a gente precisa amar aquilo que o céu ama, que são as almas. Amados, o apóstolo Paulo, após se converter, ele vem fazer um favor muito grande para todos nós. Ele simplesmente sofreu muito por amor de Cristo, como o livro de Atos, capítulo 20, no versículo 22 e 23 vem relatar, que ele está indo para Jerusalém e ele mesmo fala que de lá ele nada sabe, a não ser o que o Espírito revela a ele, de cidade em cidade que ele passa, que lá ele sofrerá prisões e muitas tribulações. O apóstolo Paulo também foi um grande escritor. Quem escreveu a maior parte da Bíblia foi o apóstolo Paulo. Mais precisamente, 13 livros foram escritos por ele, não levando em consideração a polêmica do livro de Hebreus. Fora Hebreus são 13. Ou seja, o maior autor, levando em consideração o número de livros, São Paulo. A gente aprende também, lendo a Bíblia, que Paulo foi conhecido como apóstolo dos gentios. Pregador, que valor isso tem para nós? É simples. Na época, o povo judeu conhecia eles próprios como judeus e todo o restante do mundo como gentio. Isso quer dizer que nós somos gentios. E se o evangelho chegou aqui para a gente, é porque um louco chamado Paulo se denominou o apóstolo dos gentios e saiu pregando o evangelho por onde quer que ele passasse. Então, amados, a gente é fruto de uma obra missionária. Se hoje a gente conhece Jesus, se hoje a gente conhece Deus, se hoje a gente pode bater no peito e dizer que é salvo na figura de Jesus Cristo, é por conta do trabalho missionário. Então a gente não pode negar aquilo que é a nossa origem. Assim como Paulo levou o evangelho aos gentios, eu tenho uma pergunta para cada um de nós. Para quem falta a gente levar o evangelho? Para quem falta a gente se mexer? Tem aquele vizinho do lado que fica ouvindo pisadinha o dia todinho. Será que a gente já entregou uma literatura para ele? Será que a gente já orou para Deus converter ele? Ou a gente só fica murmurando dentro da nossa casa? Tem aquela pessoa que na tua classe só passa colando, dá trabalho para todos os professores. Será que a gente já dobrou o joelho, orou por ele? 2 minutinhos sequer, para Deus converter, para Deus salvar. Aquela pessoa que passa no teu trabalho, que fala mal, chama palavrão, que é ignorante. Será que a gente já orou por ela? Será que a gente já falou do amor de Cristo para ela? Ou melhor, será que a gente está sendo exemplo de cristãos? Porque a melhor Bíblia para o ímpio somos nós. O ímpio não vai ler a Bíblia, seja Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista Atualizada, NTLH, o ímpio não vai ler. O ímpio vai ler a gente. Se a gente for verdadeiros cristãos, ele vai ver Jesus na gente e vai querer também, porque Jesus é irresistível. Agora a gente precisa se mexer. A gente precisa fazer aquilo que a gente nasceu para fazer. Eu falo, a gente nasceu para fazer porque está aqui o meu pai. A minha mãe tinha um sonho de gerar e por 5 anos ela não conseguia. Foi fazer exame e o médico disse para ela que eles não iam conseguir gerar. E para quem não ia conseguir nascer, no caso eu, aqui estou eu. Então, se Jesus me deu a oportunidade de nascer, por que eu não vou dar a minha vida para ele?
E para finalizar, amados, foi uma mensagem bem curta e bem simples, mas eu queria deixar uma mensagem para toda a igreja. Enquanto este evangelho não for pregado por todo mundo, Jesus não virá. E enquanto esse evangelho não for pregado por todo mundo, a igreja não descansará. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Esse é um exemplo de um jovem que Deus tem levantado e usado no meio dessa geração. Andrei tem um chamado e eu creio que ele já tem convicção disso dentro do coração dele. E o Senhor só tem aprimorado a vida dele, seja pessoalmente ou seja na vida cristã. Mas a gente tem visto o colher dos frutos que ele tem plantado, né? A gente se chama por líder, eu chamo ele de meu líder, ele me chama de meu líder. É uma forma carinhosa, mas também é uma forma, creio eu, de que da gente mostrar um para o outro que não existe divisão ou que não existe primeiro ou segundo, mas sim, existe uma ajuda mútua, existe a vontade de aprender com cada um. Ele tem as experiências dele, ele tem a forma dele de agir, assim como eu tenho as minhas experiências, e a gente vai fazendo essa troca. Mas se vocês olharem assim, vocês vão ver o empenho que esse rapaz tem tido com a obra do Senhor. Antes mesmo, às vezes, que a gente pede alguma coisa, né, ou que a gente dá alguma sugestão, às vezes ele já vem pronto. Diz, não, meu líder, tá aqui, eu adiantei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E graças a Deus, o Senhor colocou primeiramente ele na escola bíblica dominical e foi um suporte assim ao qual a gente só tem que agradecer ao Senhor. E posteriormente agora, aqui nos adolescentes. E Deus tem usado ele de uma forma poderosa para me auxiliar, para me ajudar, na verdade, para liderar, né? Para liderar esses adolescentes. Então, eu louvo ao Senhor pela vida do Andrei e eu digo a vocês, tomem como exemplo esse jovem que está do lado de vocês. Sejam tão obedientes quanto vocês às vezes me veem, né, como líder, às vezes por ser mais velho, por ser casado, mas o Andrei tem a responsabilidade e assim o dever também de ensinar vocês. E eu creio que ele tem ensinado pelo testemunho, ele tem ensinado por aquilo que ele tem feito dentro dessa casa e dentro desse departamento. Então eu digo a vocês, ele é um exemplo a ser seguido. Tá? Isso não é demagogia, isso não é nada, não é porque eu estou aqui na frente dele, não. Eu dou o testemunho dele aonde eu vou. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos encerrar. Quantos querem agradecer nosso querido e amado irmão Andrei? Digamos, irmão Andrei, que a sua vida seja ainda mais abençoada e que você continue sendo um jovem usado nas mãos do Senhor para a honra e a glória do nome dele. Irmão Serginho, orando, encerrando o nosso culto. Agradeço cada adolescente, agradeço cada jovem, cada irmão que esteve presente. O nosso pastor não está aqui